Bom dia, pessoal! Venho aqui hoje trazer mais informações para vocês aposentados e pensionistas. Hoje tem muita coisa que você não pode perder de forma alguma, então já sabe, né? Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Mostra eles para um parente ou uma amiga que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. E claro, se você gosta deste canal, já vai deixando também os seus comentários aqui para nós. No vídeo de hoje, as manchetes que serão discutidas serão as seguintes: falaremos sobre pagamentos que serão realizados para os beneficiários do INSS, e eu vou explicar tudo certinho aqui para vocês de como vai funcionar. Falaremos também sobre o BPC Loas aí para vocês, aí já pensando em interagir, coloca aí de qual estado você está assistindo a gente. E para concluir nosso vídeo com chave de ouro, falaremos sobre um assunto que você deve ficar muito atento para não ser passado para trás. Ficou curioso? Então acompanhe as notícias, nova linha de crédito consignado, margem social e muito mais você só sabe aqui. Margem extra de 45% e adicional de 5% em 2021. Veja agora. Home todos os postos aposentado, margem extra de 45% e adicional de 5% em 2021, margem extra de 45% e adicional de 5% em 2021. Veja agora. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm direito ao crédito consignado pelo Instituto. O empréstimo é descontado direto da folha de pagamento e tem margem de 35%, atualmente. Essa margem normalmente é utilizada em casos de urgência, de necessidade, pois empréstimo a gente sabe que deve ser feito apenas quando for de muita precisão realmente. No entanto, tramita na Câmara um projeto de lei, PL 1973-20, que prevê o aumento de 35% para 45% do valor máximo que pode ser contratado. É de autoria do deputado Alexandre Leite, DNSP, e está com regime de prioridade. Durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo N°6, de 20 de março de 2020, para o combate da pandemia do Covid-19, os percentuais de que trata a Lei N°13.172, de 21 de outubro de 2015, relativos ao montante final de descontos em folha em virtude de créditos consignados, ficam em 10 pontos percentuais a mais, limitados a 45%, mantidos os 5%, destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, segundo o artigo 3 do PL. Como realizar a prova de vida, leia mais, Meu INSS. Praticidade para realizar a prova de vida, venha garantir o seu benefício do INSS. O deputado relata que, muitas vezes, essa é a única fonte financeira capaz de custear suas despesas e garantir a sobrevivência dos aposentados e das famílias dependentes. Atualmente, está vigente uma medida provisória, MP 1006/2020, que possibilita o aumento da margem de 35% para 40%. Vale lembrar que a medida estará disponível somente até o dia 31 de dezembro de 2021. Após este prazo, a margem de crédito volta a ser de 35%. Ainda há tempo caso precise de algum valor, fazendo a margem adicional de 5%. Viu isso? Todo o caminho percorrido pela nova margem extra de 45%. Veja agora. A Lei 14.18121 e o cartão de crédito consignado. Apesar da profusão legislativa que assola a nação, não se pode dizer que o Brasil seja um país dotado de arcabouço legislativo ruim, deficiente ou inexpressivo, sendo certo que temos ótimos diplomas legais, nas 3 esferas administrativas, capazes de regulamentar a existência e funcionamento do Estado, suas relações com os particulares e as relações entre estes. O que talvez não sejamos capazes, com o necessário vigor, é de dar aplicação aos textos legais vigentes. Muitas vezes por se mostrarem contrários à visão não sempre aberta dos magistrados encarregados de sua aplicação, outras por comodismo, posto ser bem mais simples repetir as fórmulas e decisões que alguém usou em data pretérita, ou e até mesmo porque alguns diplomas legais simplesmente não pegam, em fenômeno tão nacional quanto a jabuticaba, ou que. Boa prova disso é que a Constituição da República, desde 1988, garantiu a todos os litigantes, em juízo ou na seara administrativa, como um direito fundamental, artigo 5º, LV, o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a eles inerentes, ou seja, com a real possibilidade de influenciar o julgador da veracidade de sua versão.
E, mesmo assim, nos limitávamos a permitir a parte manifestação sobre o que o outro havia produzido nos autos, pensando que assim estaria cumprido o contraditório. Anos a fio assim se procedeu no Brasil, até que foi editado o vigente Código de Processo Civil, através da Lei 13.105/2015, demonstrando a necessidade de efetiva aplicação do princípio do contraditório, rachando a redoma que envolvia o julgador, pela adoção de fórmulas simples como os princípios da não-surpresa, da primazia de decisão, de mérito e da cooperação processual, da distribuição dinâmica do ônus da prova, dentre diversos outros. Ao comemorarmos os 30 anos de vigência do Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, com reais e efetivas conquistas a serem celebradas em favor do ente vulnerável nas relações negociais, ainda nos deparamos com determinada dificuldade para sua plena aplicação. Muito embora se cuide de norma de ordem pública e interesse sócia, bastando nos lembrar do teor do artigo 46 do CDC-ao determinar que contratos não obrigarão consumidores, caso não lhe seja dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo, ou sendo redigidos de modo a dificultar a real compreensão de seu sentido e alcance. Quantos são os contratos bancários em que o consumidor se limita a firmar cláusula em documento apartado, reconhecendo que tem pleno conhecimento do teor das cláusulas gerais que se encontram arquivadas em determinado secartório de uma grande metrópole, na qual jamais esteve ou estará? Não foi sem motivo que o artigo 6º do CDC estabeleceu os direitos básicos dos consumidores, criando, em contrapartida, deveres reversos aos fornecedores, os quais, nos dizeres de Bruno Miragem, seriam como espécies de direitos indisponíveis pelos consumidores, uma vez que integram a ordem pública de proteção do consumidor. Sem que haja uma prevalência entre os direitos básicos dos consumidores, tenho que o dever direito de a informação assume papel totalmente relevante, por nortear o direito de proteção à vida, saúde e segurança. Artigos 8º a 10. A responsabilidade civil pelos vícios ou pelos fatos dos produtos ou serviços. Artigos 18 e 20, 12 e 14. A formulação dos contratos e eficácia vinculativa da informação. Artigos 30, 31, 33, 34 e 35. Os princípios da publicidade. Artigo 36, cuja ausência pode tornar nulas cláusulas contratuais. Artigo 51. Havendo deveres específicos para determinados contratos, nos moldes dos artigos 52 e 54. Assim, a informação correta, clara, precisa e ostensiva, nas palavras da grande mestra Cláudia Lima Marques II, representa uma nova transparência que rege o momento pré-contratual, a conclusão do contrato, o próprio contrato e o momento pós-contratual, sendo mais que simples elemento formal por afetar a própria essência do negócio, por demonstrar a possibilidade ou não de uma decisão refletida do consumidor e seu pleno conhecimento sobre a eficácia e alcance do negócio jurídico realizado, inclusive tendo-se em conta sua condição particular de vulnerabilidade exacerbada, se for o caso. Embora muito atual, apesar de seus 30 anos de idade, o CDC necessita de atualização em alguns pontos, de modo a aproximar-se aos fatos sociais posteriores à sua edição, e, após longos anos de luta, restou, por fim, editada a Lei 14.18121, que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso, no sentido de conferir prevenção e tratamento ao superendividamento, naquela que é chamada de Lei Cláudia Lima Marques. Além de trazer nova esperança de resgate da dignidade para mais de 30 milhões de brasileiros em situação impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas sem comprometer o mínimo existencial. Mencionada lei trouxe alento na perspectiva de aplicação efetiva da legislação de proteção e defesa dos consumidores, mesmo que não em estado de superendividamento. Não se tem dúvidas que o crédito é uma das forças motrizes do desenvolvimento, da economia nacional e da manutenção do próprio mercado de consumo, em sua forma conhecida, e a democratização de acesso ao mesmo, que pode ter como efeito deletério o próprio superendividamento. Por outro lado, aproxima os consumidores do acesso a produtos e serviços, em consonância com a prática tupiniquim de não poupar para ter acesso aos sonhos, mas antecipar a sua realização com a prematura aquisição financiada de bens e serviços. Para atingir seus objetivos positivos, com a percepção de lucros pelos fornecedores, e acesso a produtos e serviços pelo consumidor, necessário seja o crédito concedido de forma responsável. Se por um lado se deve exigir do consumidor parcimônia ao ir às compras, muitas vezes minada pelo assédio da publicidade ou das vicissitudes da vida, muito mais se deve requestar do fornecedor cuidados para a concessão do crédito, somente a quem tem efetiva condição de pagamento,
não se podendo olvidar que os meios para tal verificação são de todo